O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, condiciona o apoio ao candidato de Arthur Lira na Câmara dos Deputados à anistia de Jair Bolsonaro. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Túlio Amâncio. Vamos acompanhar a íntegra dessa entrevista. Olá a todos e a todas, estamos aqui na sede do Partido Liberal, em Brasília, ao lado de Valdemar Costa Neto, presidente do partido, sigla que elegeu mais de 500 prefeitos no primeiro turno. E a gente vai falar sobre o segundo turno já. Obrigado pela participação, viu, presidente? Eu que agradeço a oportunidade. A Bandeirantes é um grande canal de TV e eu sou um frequente, eu sou um telespectador assíduo. Que bom. Da Band News também. Que bom. Gosto dos programas. Presidente, eu vou começar trazendo uma questão que aconteceu há poucos minutos. Quando eu cheguei aqui na sede do PL, lá na portaria do prédio, lá embaixo. Cheguei, eu vou para uma entrevista no PL. Aí a recepcionista, o PL do Valdemar ou o PL do Bolsonaro? O partido tá rachado? Como é que é esse negócio? Não é, eu estou proibido de falar com o Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes proibiu que a gente pudesse ter contato, e então nós temos essa divisão. Mas o Bolsonaro já tinha a instalação dele aqui. Quando ele perdeu a eleição no segundo turno, eu montei para ele uma instalação aqui do lado que é independente da nossa. Sim. E ele trabalha aqui, e quando agora eu venho trabalhar, eu já ligo para o secretário dele, pergunto se ele está chegando, se não está. E ele, quando vai sair, pergunta se eu não estou saindo, porque ele não quer encontrar comigo nem no corredor. Não, então, mas pode. Sim, pode mas acontecer. Não quer. Sim, nessa questão que eu ia entrar. O ministro Alexandre de Moraes decidiu manter essa proibição de contato agora, recentemente. É verdade. E como é que vocês dois conversam sobre a política, sobre o partido, sobre as eleições? Vocês têm uma espécie de garoto de recado? Como é que o senhor manda mensagem? Como é que ele manda? Como é que funciona isso? Não, nós temos um secretário-geral que assumiu há pouco tempo, que é o Rogério Marinho, o senador. E o Rogério tem levado as questões aqui, porque aqui que chega, por exemplo, o camarada está desesperado para levar o Bolsonaro numa cidade. Isso já está acabando agora. E aí o camarada veio aqui. E eu não sei se essa proibição, para mim, foi péssima de falar com o Bolsonaro. Agora, para ele pode ter sido boa, porque só ia lá para pedir as coisas que ele falava não para alguém. Sim. E o pessoal vinha reclamar aqui. E ele sempre me deu atenção. Agora, isso aí me prejudicou bastante na eleição. Me atrapalhou muito na eleição. Como que atrapalhou? Atrapalhou a agenda, ele fazia. O Bolsonaro não tem equipe, ele é diferente de todo mundo. A Michele Bolsonaro, que é presidente do PL Mulher, ela é caprichosa, tem uma equipe maravilhosa, estruturada. Ele não gosta de equipe. Ele tem uns seguranças, então é uma complicação para você marcar as coisas com ele e tudo. E aí, eu não conversando com ele, as agendas dele, porque eu dava alguns palpites, alguns ele aceitava, porque nós tínhamos lugar de preferência, que nós precisávamos ter muito mais interesse do partido do que em outro. E ele não conseguia visitar todos os lugares. Esse problema ele passou, ele não conseguia atender a todos. E ele tem um problema mais sério ainda, que ele não anda de jatinho, só de avião de carreira. Sim. Aí mata a gente. Mas o senhor acha que se o Bolsonaro e o senhor tivessem tido esse contato, o PL conseguiria fazer mais prefeituras do que fez? Porque o senhor antes da eleição falava em mais de 1.000, fez 500 e alguma coisa. Certo. Com esse contato teria feito mais? Não, nós teríamos feito um pouco mais sim, que eu insisti para ele em alguns lugares. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Limeira, nós tínhamos uma candidata nossa, a Elza Tanque, que estava em terceiro lugar. Se ele fosse, ela ia para o segundo lugar e tinha chance de ganhar. Ele não foi em Limeira. Então ele fazia as agendas e ela tinha chance de ganhar, porque lá ele fez 70% dos votos. Foi a quarta cidade que ele fez mais votos no Brasil. E ela queria ele lá? Precisa faltar pedir pelo amor de Deus, e eu não tinha como convencê-lo. Através do Rogério, é diferente outra pessoa falando com ele. Eu explicando tal, eu já tinha pego esse jeito com ele. Alguma coisa eu conseguia, não tudo, mas alguma coisa eu conseguia. Então eu acho que isso tirou prefeituras da gente, não tenho dúvida. Eleição de São Paulo. Ontem terça, né? Ou segunda, né? A gente está gravando essa entrevista na terça-feira. Ontem teve um almoço onde o Bolsonaro
esteve com o Nunes. Digamos que ele entrou para valer na campanha agora, né, presidente? Aí houve um problema de comunicação. O PL queria que ele entrasse mais com o Ricardo Nunes, ele segurou um pouco o pé, entrou, mas de forma meia boca, e agora de vez. Como o senhor viu a participação do Bolsonaro na campanha do Nunes? Foi difícil fechar o apoio do Bolsonaro para o Nunes. Nós trabalhamos muito nisso e ele fechou o apoio. Acontece que quando vem o Pablo Marçal, muita gente dele queria apoiar o Marçal. E aí ele tirou o pé para poder organizar o pessoal dele. E o pessoal dele todo está com o Nunes. E ele ter apoiado o Nunes no início também foi importante. Agora, ele teve que tirar o pé, que o pessoal dele é um pessoal mais novo, Túlio. E o pessoal dele só conhece a direita. Sim. Nós tínhamos alianças no passado com todos os partidos. O PL já compôs o governo do PT. Compôs, o José Alencar, que era de direita, foi vice do Lula. Exato. Então, nós tínhamos... Agora, ele teve que tirar o pé para organizar o pessoal dele, para poder entrar na campanha. Já acertou tudo. Por falar em pessoal dele, recentemente o senhor deu uma entrevista, o negócio deu um bafafá danado, falando da situação do Maranhão. Sei. Porque o PL e o PT, eles fecharam aliança em muitos municípios. E o senhor citou nessa entrevista que o Bolsonaro não aceitava, nem a extrema-direita aceitava. E aí o pessoal chiou porque o senhor usou o termo extrema-direita. Eles não gostam. O senhor acha que a extrema-direita tem dificuldade em se entender como extrema-direita, se aceitar? Não, não tem. Eles têm outra ideia, porque nós temos um pessoal muito novo de idade que não acompanhou as eleições no passado. Nicolas, Gustavo Gaia, sim. Muita gente nova. Então, nós temos um problema com esse pessoal e é tudo fenômeno. Tudo gente que ajuda a gente demais. O Nicolas o Gustavo Gaia, nossa, nós devemos para esse pessoal muito. Acontece o seguinte, você tem esse ajuste que você tem que fazer. E você não consegue fazer isso do dia para a noite. Nós queremos gente do PSD, mas desde que defenda as pautas da direita. Tem gente da direita, lá no Maranhão, que está no PT. Não é lá no interior. Aquilo lá no Maranhão, o pessoal sofre demais com verba. E então a luta dos nossos candidatos, dos nossos deputados, é levar verba para lá. Porque você vai num posto de saúde, numa cidade no interior, você fica com dó do pessoal. Como que o senhor consertou essa cisão que foi feita depois dessa entrevista, que o Bolsonaro deu uma outra entrevista depois, dizendo que, se for assim, eu posso até jogar a toalha. Sem conversar com ele, como o senhor consertou essa situação? Está ainda perigando do Bolsonaro, de fato, deixar o PL? Não, nunca passou isso pela cabeça dele. O Bolsonaro, ele é o rei daqui. Hoje me perguntaram, mas quem manda no partido? Eu tomo conta da parte administrativa. Quem manda na política é o Bolsonaro. Por quê? Porque é ele que tem os votos. E olha o que ele fez nessa eleição. Olha só, estamos em 9 segundos, disputando 9 capitais, agora no segundo turno. Tudo por causa dele. E já elegemos 2. Então, na disputa para a presidência da Câmara, quem vai dar a palavra final vai ser o Bolsonaro também? Não. Aí não. Aí tem que ser eu. O Arthur deve estar para falar comigo ainda hoje. Sim. E vai falar com o Bolsonaro também. Que nós temos um pessoal que é muito fiel ao Bolsonaro na bancada. Pois é. Aí nós temos alguns nomes, né, nessa disputa, como o Hugo Mota, o Mar Nascimento, o Brito. E me disseram, quero que o senhor me confirme se é verdade ou não, que o PL conversou inclusive com o PT para verificar se conseguia compor uma mesa diretora ali junto com o Hugo Mota. Lá no Congresso isso já vem sendo dito há pelo menos há uma semana. Conversei com o PT. O senhor conversou com o PT? Conversei. Em que pé que está essa Conversei com o história? Odair, com o líder. Odair Cunha, o líder. Lógico. Me dou com o Odair há muitos anos, foi deputado comigo aí há muitos anos. Em torno da candidatura do Hugo Mota? Não toquei nesse assunto com ele. Que foi tratado com o PT? Nós queríamos saber o seguinte, em primeiro lugar, não vai ser nem do PT e nem do PL, porque nós não estamos no governo. Então, nós temos que chegar num denominador comum, não fechamos nada.
Nós estamos conduzindo esse assunto através do Arthur Lira. Sim. Porque o Lira foi muito positivo com a gente. E o Lira tem um candidato já. Que é o Hugo. E acontece que ele foi muito positivo com o PL quando nós tínhamos direito à Comissão de Constituição e Justiça, e ele falou para o nosso líder Altineu que não podia pôr, que ele tinha que pôr alguém mais alinhado ao governo, que podia ser do PL, mas que tivesse uma relação melhor com o governo. E aí eu fui lá falar junto com o Altineu e falei para ele, nós combinamos o cargo, não combinamos a pessoa. Quem vai para lá é a Carol Detone. Não se preocupe, porque a mulher, ela vai cumprir o regimento e vai trabalhar direito. E acabou o ano muito bem. E ele foi muito positivo, porque ele chegou para mim, mas eu não posso pôr uma pessoa que seja contra o governo, Valdemar, eu sou o governo. E aí, então, ele concordou de pôr a Carol e pôs o Nicolas na Comissão de Educação. Isso não é fácil. Isso que eu tenho explicado para o pessoal. E a questão do PT? Conversa com o Modair. Com o Odair. Ficou da gente conversar novamente, precisa ver que ponto que ele queria saber o que nós tínhamos fechado. Nós falamos que íamos acompanhar o Arthur. O Arthur sempre esteve com o PT. Então queremos saber se eles tinham uma ideia de ter um candidato X. Nós não temos, não temos problema com nenhum candidato. Elmar é nosso amigo. Agora parece que eles foram fazer campanha contra nós lá no Ceará. Se isso ficar confirmado, e se tiver o Antônio Brito também junto com ele, aí nós vamos acertar os dois. Porque daí... eles foram. Lá está empatado. Vai lá fazer campanha para o PT, está arrumando encrenca com a gente. Então, o que eu acho? Nós vamos ter que nos alinharmos com o Arthur, que tem o comando da Câmara. Eu ouvi de alguns... Desculpa. Tranquilo. Eu ouvi de alguns parlamentares do PL que eles temem que o Hugo Mota seja uma marionete de Lira. Que é um parlamentar muito jovem, dizem que... Enfim, eles têm esse temor. Entendi. E também alguns trouxeram a questão da anistia. A anistia é algo preponderante para esse apoio? Sim, lógico, nós vamos querer. Inclusive, eu quero conversar com o Arthur, liguei para ele hoje, para falar, Arthur, vamos ver esse negócio, para a gente discutir esse assunto logo, porque você pode começar a trabalhar a anistia. Você como presidente, pôr para começar a andar, nomear a comissão e começarmos a andar, que nós queremos incluir o Bolsonaro aí. Vai ser uma guerra. Como beneficiário da anistia. Sim, vai ser uma guerra. Visando as eleições de 26. Lógico. Mas aí tem outras condenações que já determinaram que ele está inelegível até 2030. Sim. Vamos colocar a hipótese que a anistia passa. E as outras condenações? Não. Se tiver anistia, está tudo zerado. Zera tudo. Nós vamos colocar exatamente o que tem em andamento, o que tem. Entendeu? A ideia é elaborar um texto que abarque tudo. Lógico. Todo mundo já foi anistiado no Brasil. E anistiar esse pessoal do 8 de janeiro, isso é uma loucura de 17 anos para um camarada que foi lá, é um golpista com um pedaço de pau, só no Brasil. Golpe é com metralhadora, com tanque de guerra. Aquilo não foi golpe nunca. Aquilo foi um bando de bagunceiro que tem que ser condenado, mas não há 17 anos. Mas segundo os investigadores, até os ministros do Supremo, o 8 de janeiro fez parte de um plano maior, que teria sido arquitetado desde... Bobagem. Desde a minuta do golpe, que teria sido tratado por Bolsonaro, negada por alguns militares. Bobagem. E aí essas pessoas teriam sido usadas no 8 de janeiro como continuidade desse plano. O senhor enxerga isso como? Não, esse pessoal do 8 de janeiro já era para estar em casa. Desculpa. Eles já eram para estar em casa. Nunca foi arquitetado nada. O povo que estava lá não era um povo que estava lá para a guerra. Os que fizeram aquela destruição é um monte de bagunceiros que estavam no meio e que não eram gente nossa. Nós tínhamos muita gente boa lá, famílias. E acontece o seguinte, isso aí
nós temos que punir o pessoal, os que fizeram as coisas erradas. Mas não com 17 anos de cadeia. Temos vários brasileiros que estão refugiados na Argentina, outros nos Estados Unidos, para não ser condenado. Isso aí não pode, não tem como dar certo. Aquilo não foi golpe, não foi golpe nunca. Acontece que a destruição que eles fizeram no Supremo, na Câmara e no Planalto, aquilo, um ministro do Supremo, quando vê aquilo, não aceita isso. Ninguém vai aceitar, nem nós. Tem que punir, mas não com 17 anos de cadeia. Se a anistia não der certo, se não der certo, qual é o plano B do PL? Quem que o senhor vê disputando com Lula, que muito provavelmente vai buscar a reeleição? Tarcísio, governador de São Paulo, que prometeu ir para o PL, mas ainda não foi. Seria o plano B? Quem que o senhor enxerga como plano B? Não, nós não temos plano B. O plano é o Bolsonaro de qualquer jeito. Nós vamos ter ele como candidato. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso no Congresso Nacional. Não tenho dúvida disso. Vai ser. De onde vem essa certeza, caminho, presidente? Porque a gente conversa com os parlamentares lá, eles dizem, olha, o Lira não vai comprar essa briga, o Lira não vai enfrentar essa, não vai... Na gestão do Lira não anda. Aí na gestão, sei lá, Hugo Mota... Seja quem for. Vai andar? A fé do PL está nisso? Vai andar. Sabe por quê? Porque se amanhã quiserem fazer uma injustiça, como já fizeram, de deixar o Bolsonaro inelegível porque ele foi falar para os embaixadores que era contra as urnas, isso não é motivo para deixar um presidente da República inelegível. O que é que vai acontecer? Você não tenha dúvida disso. Ele vai superar isso aí, vai ser candidato, porque se prenderem o Bolsonaro, ele elege um poste para presidente da República. Elege um poste. Você acha que ele vai ser uma espécie de Marte se ele for preso? Não tem cabimento isso. Não existe isso. O Bolsonaro é um homem de bem, um homem desprendido que nunca ligou para nada. Então vamos trabalhar na melhor da hipótese que o senhor acredita. É que para o PL seria a melhor da hipótese. A anistia passa, ok, mas aí tem o Supremo. Se o Supremo não pode julgar inconstitucional, há essa discussão entre os juristas também, né? Pode barrar ali. O Congresso tem poder para isso. O Congresso tem poder para isso. E o Congresso vai exercer esse poder. Agora, se caminharem para o outro lado, se caminharem para, por exemplo, para a prisão do Bolsonaro, aí a eleição vai ser um passeio. Independente de quem... Ele elege um poste. Como aconteceu já no passado, aí não que a Dilma seja poste, que eu não quero ofendê-la, porque eu gosto dela como pessoa. Mas o Lula elegeu a Dilma. Sim. Nós temos exemplos desses no Brasil. O Maluf em São Paulo elegeu Pita. Nós temos exemplos desses no Brasil. Agora, com o Bolsonaro preso, não existe isso. O povo vai se revoltar. Presidente, para finalizar nossa entrevista, pois não, gostaria de falar sobre fundão eleitoral. O PL, ele distribuiu 886 milhões, esse é o valor, não é? Isso. Entre seus candidatos. Isso. E agora está ressurgindo no parlamento uma discussão sobre voltar com as doações das empresas, já que essa discussão sobre o dinheiro investido no fundo eleitoral tem espantado muita gente. O senhor é a favor ou contra mudar a estrutura que foi criada em torno do financiamento público da campanha? Eu sou a favor de mudar, porque cada vez que nós vamos votar o fundo eleitoral, o povo não se conforma. O povo nosso não tem nada. O camarada, quando vê que é um volume desse, como é que ele vai ficar? Então, eu acho que as empresas têm que voltar a doar. Abrir, porque nós gastamos uma fortuna. E tivemos o maior fundo. E não foi suficiente para atender a todos. Por quê? Porque o Brasil não é um país, é um continente. Cada estado é um país. Pega Minas Gerais, pega São Paulo, pega a própria Bahia. É gente que não acaba mais. E esse dinheiro não é suficiente. Aí, quando nós vamos votar, o povo se revolta contra a gente. E muitos deputados que votam contra
e que o pessoal nosso fica assim, ó, quem votar contra não vai receber nada. Como é que você vai fazer isso, camarada? Não faz. E acaba fazendo a mesma coisa para os outros. Então, eu sou a favor da volta da doação de empresas. Olha só, hoje quem que pode doar? Iniciativa privada, 10% do que você ganhou ano passado, de salário ou de renda. Só trilhardário que tem isso aí para dar. Mas aí, presidente, não entra aquela questão de quem paga a banda escolhe a música? Tivemos muitos casos de corrupção envolvendo empresas. Mas não, sempre vai ter isso. Vai ter. A corrupção ou... Não. Essa escolha Tá. do camarada que tem interesse, que vai vir, lógico. Acontece o seguinte, nós não temos outra saída. Temos que ter uma cabeça diferente, o interesse. O Elon Musk não está dando $1 milhão por dia de dólares, 5 milhões de reais para cada eleitor, diariamente. O senhor não acha não é para cada eleitor. Ele quer sortear. Ele só está sorteando por dia. Um por dia. $1 milhão. Quer dizer, nós temos que acabar com essa cabeça. O camarada que está na prefeitura, quem vai querer ajudar a prefeitura é quem tem interesse lá. O importante é a gente educar melhor nosso povo, para a gente ter governadores, para a gente ter prefeitos melhores, que respeite o dinheiro público. Agora, para finalizar de verdade, o PL virou a página com o TSE, está tudo certo? Reconhece o resultado de todas as urnas? Sim, sempre reconheci. Eu nunca tive... É um problema que eu tenho com o Bolsonaro. Eu sempre confiei nas urnas. Eu disputo a eleição desde 1990, em 96 que implantaram as urnas. Nunca tive dúvida dos resultados. Nós temos pesquisas para conferir. Ontem Bolsonaro ele chegou a relembrar a apuração. Ele fica bravo. E ele fica bravo comigo. Porque eu sempre defendi as urnas. Agora, fazer o voto impresso eu acho justo. Não acho que é nada demais, mas fazer com tempo. Sim. Mas entendeu? O senhor reconhece o resultado das eleições? Não vê as urnas como algo... Não, suspeito. Isso o pessoal da direita, quando eu falo isso, quer me matar. Mas o que eu posso fazer? O Murilo da Paraná Pesquisa chegou para mim na sexta-feira antes da eleição, vamos perder por 2 milhões de votos. Eu falei, mas bom, nós vamos ter uns 120 milhões de votos, então o que vai acontecer? Isso pode mudar no dia, mas não para nós. Eu falei, por quê? Porque é o Lula que está crescendo, não o Bolsonaro. Como é que eu vou duvidar das urnas? Se ele me falou antes do resultado. Tem pesquisa. Conversamos com Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço. A íntegra da entrevista você confere nas nossas redes sociais Band Jornalismo e a repercussão ao longo da nossa programação.